Bom dia, da Mekwemi, que é bom dia também em Tupi, o Tupi moderno, vamos dizer assim, né? Porque parte da nossa língua, do nosso tronco linguístico também foi destruído pelo processo de colonização. E aí a gente chama o Tupi moderno, que é o Nhangatu, também conhecido, que faz parte desse processo de resgate do tronco tupi. Eu estou muito feliz por estar aqui, agradeço à Fundação por esse espaço. Ele é muito importante, ele é muito simbólico para nós, para mim principalmente, porque por muito tempo eu precisei esconder minha identidade, por muito tempo eu tive medo de revelar quem eu era, de assumir quem eu era, e também por muito tempo isso me doía. Foi muito difícil o processo de assumir a identidade, né? A gente passa por preconceitos, a gente passa por tantas coisas no dia a dia, e aí pensa, se eu tivesse escondido, antes quando eu estava escondida não era muito assim, né? Então, trazer também esse espaço para cá e a gente poder debater, trocar um pouco de ideia, e eu quero fazer uma coisa aqui que, digamos que seja básico, porque durante todo esse tempo de militância, eu entrei no PSOL a partir de 2010. Eu percebo quanto que é carente a esquerda de debates como esse, sobre a questão territorial, sobre a questão indígena, sobre o nativo, né, desse território chamado Brasil. Então, eu vou tocar um pouco sobre a questão da conjuntura, mas quero fazer meio que uma apresentação do que é ser indígena, do que é a Amazônia, que eu acho que também muita gente desconhece o que é a Amazônia, né? Parece uma coisa muito abstrata, né? Então, no máximo que se imagina é um monte de floresta, um monte de árvore, que tem um bando de índio agarrado nela, que não quer deixar derrubar, e não é muito assim, né? A gente não tem esse romantismo com as árvores, com o meio ambiente. Então, o seminário Mulher, Raça e Classe, quando traz a mulher assim, para o centro do debate e a gente se coloca nesse espaço para poder discutir as nossas pautas, aquilo que nos aflige, também discutir a sociedade, pensar a política, pensar a proposta, também está inserido nesse contexto a participação da mulher indígena, a luta das mulheres indígenas. Então, eu vou me apresentar um pouco, eu sou do PSOL, né, da Primavera Socialista, já tem um tempo. Eu sou jornalista, mídia ativista do movimento indígena, e também sou apresentadora e produtora desse programa, que é o programa Nossa Voz, um programa indígena que está fora do ar, por enquanto, por questões estruturais e de tempo e de tudo. Não sei se foi a Sabrina que falou, né, que o tempo para a mulher é muito curto, né, 24 horas não é nada. Então, eu sou mãe, eu tenho que trabalhar, eu moro sozinha com a minha filha, e ter que dar conta de tudo isso é uma responsabilidade muito grande, porque esse programa ele surge da ideia do meu TCC. Eu me formei em jornalismo e fiz o meu artigo, o meu TCC, pesquisando comunicação e como que a comunicação contribui para o processo de violação dos direitos indígenas, para o preconceito, para o reforço de preconceitos. Então, a minha pesquisa ela se dá nisso, né, de os grandes meios de comunicação, o senso comum, como é que é enraizado, impregnado na cabeça das pessoas o estereótipo do que é ser indígena, e quando foge dessa caixinha não é mais indígena. Então, o tanto de pessoas que chegam para a gente e dizem, tu não é mais índia porque tu está na cidade, tu tem um celular, tu trabalha, tu isso, tu aquilo. Não é mais indígena, olha aí que tu usa roupa muito bem, fala muito bem português. Então, eu nem aprendi a falar minha língua, porque quando eu nasci nem a aldeia existia mais, desse processo de colonização. Então, tudo isso acontece, e o que a gente precisa entender, e a esquerda precisa entender para poder também nos ajudar nesse combate ao preconceito,
que ser indígena é uma identidade, é um povo. A gente pode ir aonde for, em qualquer canto desse país, do planeta, a gente vai ser isso que a gente é, porque é a essência. A gente nasce com isso. E a gente pode se adaptar às várias outras culturas, né? A gente pode usar a roupa do não branco, né? A gente pode usar os meios de comunicação, a tecnologia, tudinho, que isso não vai tirar a nossa essência, né? Que é ser indígena, que é ser nativo e que pensa uma sociedade diferente, que trabalha diferente para a sociedade. E ainda assim a gente respeita o pensamento diferente. Se tu vai na aldeia, ninguém vai dizer: tira tua roupa e entra pelado, porque aqui todo mundo anda pelado. Ou então, come isso daqui, porque aqui a gente só come isso. Pelo contrário, se tu vai na aldeia, eles vão querer saber quem é tu, porque eles querem te agradar. E se tu toma refrigerante, eles vão dar um jeito de comprar o refrigerante para te tomar o refrigerante, porque não querem te impor a alimentação, o modo de vida dele, entendeu? Isso se chama respeito, porque com certeza vão querer o mesmo respeito se eles forem na tua casa. Então, é isso que é, digamos, a filosofia ou até mesmo a cosmologia indígena. Bem, eu sou do Pará. Eu sou do Baixo Tocantins, em Cametá, onde habitou o povo Camutá, que é da grande nação Tupinambá. Então, eu sou Camutá Tupinambá, adotada também pelo povo Kayapó, que é um outro tronco linguístico. O povo Kayapó, que é onde é a Tuíra Kayapó. A Tuíra é minha mãezinha na cultura, fui adotada por ela. A Tuíra, eu acho que muitos conhecem, né? Ela é referência também do movimento indígena. É aquela indígena que, em 89, quando eu estava nascendo, ela botou o terçado no pescoço do diretor da Eletrobras e impediu a construção de Cararaú, que hoje é Belo Monte. Né? Depois de 30 anos, o governo do PT deu esse golpe na gente e construiu a barragem de Belo Monte, que tem destruído com o povo da Amazônia, Altamira, e depois eu vou abordar um pouco mais isso. Então, o que é a Amazônia? Ela é esse 50% do território brasileiro. Ela é a metade do país. E mesmo ela sendo a metade do país, ela não deixa de ser um território invisibilizado, explorado, massacrado, que é o que ela é até hoje. Então, assim, ela é massacrada, explorada desde o processo de colonização pelos europeus e também pelo povo brasileiro. Porque o que tem de sulista, o que tem de brasileiros que descem para a Amazônia para fazer dinheiro, para enriquecer, para explorar, e não tem compromisso nenhum com esse território. Não tem compromisso nenhum com essa região do país. Aí eu vou falar algumas coisas aqui, gente, que é um pouco chocante, mas a gente está num curso que é de formação para formadores. E eu acho que a gente precisa dar alguns choques assim, de realidade para a gente poder ter aquele boom. Então, muitas coisas é daquilo que eu penso, daquilo que a gente discute também no movimento indígena. Então, a Amazônia ela tem 25 milhões de habitantes, está em 7 estados da região norte, a Amazônia Legal, e 775 municípios e algumas metrópoles, como Belém e Manaus, mas a gente tem várias outras cidade da região amazônica importante para ela. Nós somos 300 mil indígenas, né, e 180 etnias reconhecidas pela FUNAI, mas somos muito mais do que isso. Dos 305 povos existentes no Brasil, reconhecido também pela FUNAI, que falam 274 línguas, fora os que não foram reconhecidos. E só no Pará a gente é 39 povos, então, ou seja, o estado mais indígena do Brasil. E mesmo sendo o estado mais indígena do Brasil, é um estado que desconhece completamente também a sua ancestralidade, o que é ser indígena. Né? Então, tu vai andar em Belém, tu vai encontrar muita gente que nunca viu um indígena. Porque nunca viu indígena de 1500, entendeu? Aquele que está no livro de história,
pelado, arco e flecha, olho puxado e o cabelo liso, né? Um pouco parecido do que eu sou. Mas isso é só estereótipo, né? Nós temos indígenas que são... O povo indígena é colorido, assim como o povo preto. E, assim, 35% do total nacional de quilombos está no Pará, na Amazônia. 1.260 comunidades quilombolas também estão na Amazônia. É o maior patrimônio da biodiversidade do mundo, 1/5 da água doce do planeta. Então, assim, eu estou destacando essas coisas para mostrar que a Amazônia ela tem essas multifaces, né? E para mostrar que existe toda uma vida na Amazônia para além da floresta, para além dos animais, que é o que mais ganha destaque, né? Quando se vai fazer uma reportagem, uma matéria na Amazônia, se vai fazer com indígena, e isso vocês vão ver muito nos jornais de grande circulação, as grandes reportagens, tipo Fantástico, os grandes jornais. Se é indígena, eles vão procurar aquela aldeia mais isolada possível, para poder reafirmar o estereótipo, entendeu? Eu lembro de uma matéria que eu fiquei chocada. Luciano Huck foi numa etnia isolada e levou bola. Aí os parentes indígenas pegaram a flecha e flecharam a bola, entendeu? E eles não sabem que a bola é para jogar futebol, não sei o quê, sabe? E para dizer que o indígena não joga bola. E a gente tem etnias, tem times inteiros. Recentemente teve um indígena da Amazônia contratado, parece pelo Flamengo, para jogar bola. Então, é muito demarcante isso, sabe? Aí todo índio anda pelado, aí eu fico pensando, o índio do sul, paulistano, entendeu? Ele é resistente, então a frio, né? Porque imagina andar pelado no frio daqui, eu fico morrendo, entendeu? Então é tudo muito preso dentro de uma caixinha, essa identidade construída e que está no senso comum do povo brasileiro, infelizmente. E aí, lá na frente, a gente vai ver o discurso do Bolsonaro, que reforça muitas coisas, e por que isso ganha força, né, na população, quando o Bolsonaro quer dizer que existe muita terra para índio. Mas ninguém questiona que existe muita terra para pouco grileiro, latifundiário, né, e que não contribui quase nada na renda do país. Então, eu já falei um pouco da invisibilização, que é a Amazônia. A invisibilidade que tem a Amazônia para o Brasil e para o mundo, né? E que parece que agora existe um sentimento de despertar por conta do processo de devastação e todo mundo depende dessa biodiversidade, né? A Amazônia deixou de ser o pulmão do mundo, né? Que era um mito, para ser esse território de cobiça do grande capital. E aí a gente vai entrar um pouco na questão sobre a soberania da Amazônia, do Brasil. Aí a Fernanda, acho que ela vai poder tratar um pouco disso, né? Que a gente precisa também debater isso, que é um tema polêmico, né? O que é essa soberania da Amazônia que a gente defende, né? A gente tem que ter soberania, a gente tem que ter autonomia, mas isso não significa que a Amazônia ser do Brasil, a Amazônia é nossa e que a gente pode fazer com ela o que a gente quiser, não pensando nas outras vidas e nem na nossa própria vida, que é o que o governo Bolsonaro tenta polarizar aí, dizendo que a Europa e aquela confusão com o presidente da França, que os estrangeiros tentam tomar a Amazônia, invadir, e ela já está toda invadida pelos estrangeiros, né? Quantos não têm terra dentro da Amazônia, quantos não estão com seus grandes projetos dentro da Amazônia, de hidrelétrica, de mineração, por exemplo, a Belo San, que está explorando ouro. Depois que construíram a barragem lá do Xingu, a Volta Grande do Xingu, agora estão explorando ouro lá e deixando a devastação, a criminalização da população, o empobrecimento, a violência, tudo isso impera nessa região com esse grande projeto. Então, a gente precisa discutir um pouco isso para a gente não confundir, né, a soberania da Amazônia com esse discurso que o Bolsonaro está usando aí para poder entregar a Amazônia, que é o que ele está fazendo. Então, ele usa a história do patriotismo, da soberania da Amazônia, mas está entregando para o grande capital.
Então, aí quem faz a resistência em defesa da Amazônia, em defesa da vida no planeta? E aí que eu sempre falo também nos espaços, a luta dos povos indígenas é uma luta muito isolada. E ela é uma luta muito importante porque é uma luta pela vida. Não é só pela vida dos povos indígenas, não é só pelas nossas vidas que lutamos há tantos séculos, é pela vida no planeta Terra. Então, as áreas de preservação que a gente tem hoje na Amazônia, que a gente tem no Brasil, são as áreas de terras indígenas. Onde não tem indígena, eu acho que só tem 2 áreas de preservação que não é indígena no Brasil, que ainda está inteira. O resto está tudo sendo devastado e o Bolsonaro está querendo entregar cada vez mais. Bem, vamos falar um pouco desse governo. Eu costumo destacar que é o mais anti-indígena desde a ditadura militar. Criazinho de Cabral que ficou aqui, né? Ele costuma dizer que o indígena tem que se tornar brasileiro, na verdade, ele que precisa se tornar brasileiro, porque brasileiro a gente já é de muito tempo, né? Então, ele que precisa ter essa consciência de brasileiro e defender os nossos recursos naturais, defender a Amazônia, defender o Brasil. Então, das coisas assim, mais bizarras que têm acontecido nos últimos tempos, né? A PL 191 de 2020, que é a liberação de terras indígenas para exploração de minério, gás e tudo mais, e a construção de barragens, sem a consulta prévia, obedecendo à OIT, é um dos projetos mais danosos assim, para a região da Amazônia e para os povos indígenas, porque é um negócio que vai ser sem controle. Já está acontecendo desde a eleição do Bolsonaro, desde quando ele começou a assumir esse discurso que demarca contra indígenas, as coisas já vinham acontecendo. No dia que ele foi eleito, os pistoleiros entraram numa aldeia, lá para a região de Altamira, e dando tiro para cima e dizendo que o que o Pedro Álvares de Cabral não fez naquela época, que o Bolsonaro vai fazer agora, que era destruir de vez com os povos indígenas. E hospitais que tacaram fogo, escola que tacaram fogo em outras regiões do Nordeste. Então, assim, é muito grave porque ele atiça, ele aprofunda. A gente não tem ainda estudos ainda atualizados, mas eu creio que agora, em 2020, vai estar saindo já, sobre o quanto que o Bolsonaro ele contribui para a violência contra os povos indígenas, né? Quanto que isso aprofunda e quanto que atiça esse pensamento comum que tem na cabeça das pessoas sobre o índio preguiçoso, o índio bravo, violento, que parece animal, que não raciocina, que não tem comportamento, que não sabe viver em sociedade, não tem civilização. Então, tudo isso que a gente venha trabalhando, tentando desconstruir, né, e tudo isso vem à tona, e com a ideia também de integrar, quando ele fala que os indígenas estão se tornando gente como a gente, né? É a história de integrar na sociedade, é a história de civilizar. Então, tudo isso é herança assim, maldita do processo de colonização, que mostra o total desconhecimento do que é ser indígena, do que é civilização, né? Porque nós temos a nossa civilização. Então, diz respeito à Convenção das Organizações do Internacional do Trabalho, né? Então, ou seja, esse projeto ele é inconstitucional, o pessoal já pediu, né, arquivamento. E ano passado a gente teve na ATL, que é o Acampamento Terra Livre, e também a primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília. E a gente conseguiu arrancar algumas pautas e fechar algumas coisas. Então, por exemplo, a gente conseguiu reunir com o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, eles se comprometeram que assim que chegasse esse projeto lá, eles iriam arquivar. Então, a gente está nessa cobrança aí que eles façam isso. Olha, assim, das gravidades. O povo Munduruku, lá no Pará, ele tem denunciado o projeto da construção de hidrelétrica do São Luís do Tapajós. O Tapajós é um dos poucos rios
que não está interditado ainda, porque foi interditado o Xingu, foi interditado o Tocantins, vários rios importantes, o Tapajós, um rio muito bonito, é um dos que pode passar. Pode acabar com o Mapará, nosso principal alimento dos indígenas cametaenses, ribeirinho, da região do Tocantins. Mas assim, são mais de 42 hidrelétricas por esse rio. Não é uma hidrelétrica, sabe? São várias. E é tão arcaico esses projetos, ele é tão violento, porque existem outras formas de energia. A eólica, a solar, tanto sol, na região amazônica também, o tanto que a gente tem de sol, o tanto que a gente produziria energia se fosse investido nesses sistemas e não em barragens. Então, é mesmo para entregar a Amazônia e para destruição mesmo do meio ambiente. Então, assim, desde a posse do Bolsonaro, a gente tem esvaziamento da FUNAI e retirada da principal função dela, que é a demarcação de terra indígena. Retirada não, está paralisado, porque ele ainda não também conseguiu executar isso, né? A destruição da saúde indígena é uma luta histórica do povo indígena, que é uma saúde especializada, um atendimento especializado, diferenciado, na tentativa de municipalizar, ou seja, passar para o controle dos municípios a responsabilidade pela saúde indígena. E os municípios não dão conta nem com o postozinho de saúde que tem lá, imagina cuidar da especificidade, da diversidade que é a questão da saúde indígena. A paralisação de todos os processos de demarcação e ameaça para as terras já demarcadas, como é a Raposa Serra do Sol, né, que ele está tentando rever na Constituição para poder revogar isso. São mais de 200 processos de demarcação que estão paralisados, fora o que estão em estudo. E muitos desses 200 aí é só homologação, só falta assinatura do presidente, não falta mais nada. Então, eu falei um pouco desse discurso do Bolsonaro, que ele aprofunda a violência contra os povos indígenas. Em 2018, a gente teve 2 indígenas assassinados, 2 lideranças assassinadas por disputa de terra no Brasil. Em 2019, a gente teve 7 lideranças indígenas assassinadas pela disputa de terra no Brasil. Algumas delas é o Paulinho Guajajara, que vocês conhecem, fazia parte do grupo Guardiões da Floresta, no Maranhão, que foi assassinado e que a polícia divulgou relatório dizendo que não foi emboscado e tal, só faltou ela colocar que ele se deu um tiro, sabe? A mesma coisa o cacique Ipi, que foi assassinado também, e a polícia disse que ele morreu afogado. Um indígena morrer afogado é motivo de piada dentro da aldeia, né? Então, aí o desmatamento em território indígena cresceu 80% por conta das invasões, por conta do garimpo, madeireiros. Então, esses índices aumentaram assim, de 2018 para 2019. Então, muito sério isso. Então, a gente chama, eu costumo dizer que esse é um novo projeto, né, de colonização. São formas diferentes de colonização. Ela não acabou, então ela está ganhando formas com esse governo que tem aprofundado isso. Por que a gente demarca tanto contra o Bolsonaro, né? Não que os outros governos tenham sido uma maravilha para a gente. Né? O governo do PT, por exemplo, marca a nossa vida com a Constituição de Belo Monte, que foi um dos maiores erros, os maiores ataques aos povos indígenas, aos povos da Amazônia. Mas avançou em algumas políticas, né? Essa questão da saúde indígena ela ganha um grande reforço, um grande investimento nos governos do PT. E a entrada à universidade, as universidades que abriram o processo de vestibular especial para indígena, hoje a gente tem muitos indígenas na universidade. Só lá em Belém, na UFPA, a gente tem quase 300 indígenas na universidade, de vários cantos do Brasil. E isso tem sido muito importante. Tudo isso está acabando. Né? Ano passado, ano retrasado, o Temer ele retirou as bolsas, né, de acesso e permanência, que é uma miséria, R$600. Como é que tu sobrevive dentro de uma cidade, pagar aluguel, enfim, e fazer a universidade com esse valor? Mas foi retirada e uma luta do PSOL, encabeçada pelo Edmilson, conseguiram ainda mais, acho que foram 170 bolsas e que está distribuída aí,
Brasil afora, para os indígenas que fazem a universidade. Então, assim, eu fico refletindo qual o papel da esquerda e do PSOL dentro desse processo, né? A gente vem discutindo esses dias, por exemplo, e eu fico agoniado um pouquinho, porque assim, a gente precisa tirar, eu acho que o romantismo, até mesmo da luta, né? Eu queria muito que tivesse feministas indígenas, né? Que tivesse o feminismo indígena, mas ele não existe, gente. Na real, ele não existe. Assim como não existe o feminismo das camponesas, assim como não existe o feminismo das mulheres pretas, periféricas. A gente gostaria que existisse. Só que, infelizmente, não existe. E a gente precisa fazer esse debate tirando essa romantização. A primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília, que reuniu mais de 500 mulheres, ela é muito simbólica, ela é muito importante, né? Mas não eram mulheres feministas ali, e nem isso foi pautado nos dias que a gente esteve ali, sabe? A gente debateu mulheres na política, a gente chegou a avançar a esse ponto. Mas sobre feminismo, sabe? Eu acho que o feminismo, o que vem ocorrendo no Brasil afora, né, das lutas das mulheres, são lutas das mulheres, né? Ainda não chega a ser esse espaço demarcado. Então, assim, eu não vejo uma indígena brasileira que tenha... eu sou feminista. Mas o que a gente diz? Se ser feminista é lutar por direitos iguais, é lutar contra a violência, é lutar contra a desigualdade, contra a retirada de direitos, a gente é feminista, a gente está unida na mesma luta, com a mesma vontade, o mesmo desejo de mudar a realidade. Mas a gente não pode romantizar e nem transformar esse momento que foi muito importante na Marcha das Mulheres Indígenas numa coisa romantizada e que agora tem um movimento feminista indígena que não é bem assim, né? Então, assim, sobre essa contribuição da esquerda, do PSOL, eu acho que a gente precisa abraçar mais as lutas dos povos indígenas, sabe? Entender que essa luta não é só do indígena, a luta em defesa do meio ambiente, da água potável, da alimentação, contra os venenos que foram liberados aí, os agrotóxicos, não é uma luta só indígena, é uma luta de todo mundo, porque todo mundo come e respira, né? E precisa, né, para sobreviver. Então, eu acho que o pessoal precisa, assim quanto o partido, precisa mais usar mais esse capital que a Sônia está tendo, a PIB, esse destaque. Eu acho que precisa dar mais espaço, né? Precisa conversar, chamar a Sônia para dialogar. Sônia, vamos construir. A gente tem tanto filiados no PSOL. Recentemente, no Pará, eu filiei praticamente toda uma etnia. Mais de 200 indígenas a gente filiou no PSOL. Isso é muito importante porque nunca houve essa adesão. E isso é fruto de um trabalho que o Edmilson vem desenvolvendo, que é o Povo Tembé, há muito tempo. Sabe? Aí eu cheguei lá, organizei, filiamos, eles querem disputar a eleição, eles querem participar. E isso na Marcha das Mulheres e na tele apareceu. Que aonde tiver espaço para lançar parentes indígenas, mulheres indígenas na candidatura, vai ser lançado, porque a gente entendeu que se a gente não for lá para dentro para fazer essa disputa, né, e aí a gente tem uma deputada indígena lá que está demarcando muito bem, a gente vai ficar o tempo todo lutando contra o que estão nos colocando. Então, a gente tem muita diferença com o parlamento, é muito complicado, não é a forma como o indígena se organiza, né? O tempo de fala, por exemplo, a gente fica aqui, está marcado, né? 15 minutos para te falar, não sei o quê. Tu vai numa reunião na aldeia, a reunião dura o dia todo, porque fulano pega para falar e todo mundo cala a boca e ele fica lá falando horas. E não tem esse negócio, estou contemplado na fala do fulano, nada, todo mundo vai falar. Né? As reuniões duram o dia todo na aldeia, o almoço rola lá, para, canta, bate o maracá, dança, depois volta, reúne, e é assim que acontece a política dentro da aldeia. E aí imagina um parlamentar lá dentro, brigando pelo microfone, 3 minutos, 1 minuto, não sei o quê, parou. Então, essas coisas é muito complicado, porque são culturas diferentes, mas a gente respeita, né? E a gente está a fim de disputar, fazer essa demarcação no Brasil todo, onde tiver condições, a gente vai lançar candidaturas. E aí, qual o papel do pessoal nisso? Entendeu? Qual o papel?
vai ser vários indígenas candidatos, mas para que partido? Sabe? Qual é o partido? Qual é o partido que mais faz luta em defesa dos povos indígenas? É o PSOL. Que mais luta, que mais constrói espaço. O PT, por exemplo, tem muitas bases, tem filiados indígenas, tem trabalho, mas nunca demarcou isso, nunca fez, nunca colocou uma indígena numa chapa. É muito simbólica a Sônia naquela chapa. E muita gente dizia, mas tem que ser ela a candidata a presidente, não Boulos. Eu falei, para o teu romantismo, né? Porque quem que vai votar numa candidata indígena? Então, assim, a gente precisa começar devagar, inserir devagar esse processo, sabe? Porque parece ser muito bonitinho, e seria muito bacana para nós a Sônia presidente, não o Boulos, né? Mas a gente não entende dessa forma, porque a gente sabe, quem vive o preconceito na pele sabe que é. Né? Imagina o que não iam falar, né? O que essa Índia vai fazer, né? Pelo Brasil. Então, a gente faz essa reflexão e a gente não tem... Muita gente já falou que o povo indígena não gostou da Sônia vice-presidente, não existe isso. Todo mundo gostou muito bem, aprovou e teve muito voto de indígena. Bom, eu fui para a Marcha das Mulheres, eu fui para a TL e eu estava lá quando as 100 mil mulheres da Marcha das Margaridas chegaram em Brasília. E assim, gente, eu não sei quem foi, mas assim, eu queria colocar uma crítica assim, bem pontual com relação a isso. Desde a eleição do governo Bolsonaro, quem tem feito luta de verdade nesse país é o movimento indígena, sabe? Com todas as suas dificuldades, com todas as diferenças que a gente conseguir botar Kayapó e Munduruku no mesmo espaço é uma vitória gigantesca, porque historicamente esses dois povos são rivais, historicamente. Então unificar povos, sabe, em encontro, em espaço, isso é um avanço muito grande para o movimento indígena. Primeiro que antes nem existia, digamos, um movimento indígena, existiam cada povo indo brigar. Mas cada vez mais no nosso povo, os povos indígenas estão tendo a consciência que se unificar é melhor. E o que a gente tentou fazer com a Marcha das Margaridas foi unificar. E aí a gente vai para uma reunião lá com elas, no acampamento delas, onde elas estavam lá fazendo evento. O que a gente vai fazer? 100 mil mulheres aí, tem 300 indígenas. E aí? Ou seja, vamos para a porrada? Era isso que a gente estava dizendo, né? E elas, olha, nossa agenda assim, assado, cozido, a gente vai fazer uma marcha, vamos lá e tudinho. E a gente quer fazer alguns espaços de troca, de conhecimento e tal. Aí eu até fiz assim, piada, falei, eu quero ir trocar espelho com a gente, miçanga, né, artesanato, só pode. Então, aí chegou o dia da marcha, aí elas passaram pelo nosso acampamento e pediram para a gente ir na frente. Falei, então pediram para a gente ir na frente, então o povo vai comer. Né, vamos pegar aqui flecha, vamos pegar o que tiver, né, vamos na frente. Aí bota as mulheres parrudas para frente, as mães com as crianças mais atrás e vamos, sabe? O pau vai comer agora. Com 100 mil mulheres, 300 indígenas, a gente faz o estrago, né? Então a gente vai na frente e a gente tem uma retaguarda. Quando chega lá na frente do Congresso, aí as indígenas avançando. Chega na frente do Congresso, a Marcha das Margaridas fazendo isso aqui, ó, a curva. E aí, bora pra porrada. Quando olha, cadê a nossa retaguarda? Sabe? Nada aconteceu. Então, histórico, 100 mil mulheres, pode ser. Mas histórico seria se a gente tivesse feito alguma coisa. Porque a reforma da Previdência estava quase para ser aprovada. A mesma coisa a UNE. A mesma coisa a UNE. Levou o Congresso lá para Brasília, se vendeu para o governador de Brasília, a troco da estrutura que ia dar, e deixou a reforma da Previdência passar. Não teve nada. Não foram levar nenhuma bomba lá na frente. Nada, sabe? Entendeu? Então, assim, eu fico pensando, né? A gente tocou esses dias sobre a questão da juventude, né? Por que a juventude... Acho que foi tu, né, que provocou sobre a questão da juventude. Por que a juventude está tão engessada? Gente, eu fiquei, assim, paralisada. Eu falei, a UNE, entendeu? A brigona histórica, né? Toda a trajetória da UNE, ir para Brasília na reforma da Previdência e não fazer nada e deixar o projeto passar sem nada, sem nenhuma confusão. Aí eu fico pensando, que esquerda é essa que a gente tem, sabe? Porque quando era governo do PT, né, qualquer merda era greve, era bomba, era tiro, porrada, e o pau comia, entendeu? E agora com o Bolsonaro,
estão deixando, a gente está deixando o governo Bolsonaro governar e fazer todas as atrocidades dele, olhando só e rindo, né? Porque ele é um palhaço e a gente acha bacana e todo dia ele está colocando alguma coisa na mídia para a gente ficar debatendo. É o Rosa, é o Jesus da Goiabeira. Eu estava fazendo piada com Jesus da Goiabeira e eu acho que por isso que aconteceu o negócio anteontem, não foi? Eu fui para a Goiabeira, gente. Eu fiquei pensando como é que essa mulher tentou se matar na Goiabeira, porque eu fui puxar o galho da Goiabeira, eu quebrei. Não tem ninguém aqui do Cefó. Eu quebrei o galho da Goiabeira, sabe? Ela é tão fraca. Como é que a mulher tentou se matar lá de cima? É louca. Então assim, para concluir, a gente ri um pouquinho, mas tudo isso é revoltante, porque a gente está chamando o povo brasileiro para a rua, para porrada. A gente vai deixar o Bolsonaro continuar aí os 4 anos fazendo maldade, nenhuma resistência, e os sindicatos e a CUT, o que está fazendo? Né? Por que a Uni não levou os estudantes para lá? Para proteger o Maia, né? Estavam negociando ali por trás. Então, é aí que eu fico pensando, o papel do pessoal nisso, né? Nós, que não estamos nesse jogo de negociar, qual é o nosso papel? A gente vai ficar esperando só dos nossos parlamentares, aí entra com inquérito para derrubar, faz uma onda lá, mas através do voto a gente não vai reverter. Eu acho que está na hora, gente, da gente rumar uma coisa que nos direcione a gente ir para a rua e brigar, porque senão mais atrocidades vão acontecer e a gente vai ver toda a nossa construção histórica, né, de luta desmoronando, que, por exemplo, a reforma da Previdência é isso, né? E as outras reformas que vão ter, e as PECs que estão para ser aprovadas. Então, assim, a gente precisa provocar a porrada, a gente precisa dar um soco em alguém lá para aquela porrada generalizada começar, não tem? A gente está no meio de uma festa, o negócio está comendo, alguém dá um soco, assim, nem era com ele, mas já saiu todo mundo se batendo. Tem que acontecer um negócio desse para ver se o povo vai para a rua. Para finalizar, eu quero recitar aqui um poema. E tem mais um texto que eu fiz. Logo quando o Bolsonaro foi eleito, eu estava bem triste, eu fiz um texto, sabe, de chorar, que até eu choro. Mas eu quero recitar esse poema aqui da Márcia Cambeba, que fala sobre o que é ser indígena, né? O que é ser índio. Então, vamos lá. Índio eu não sou. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido quero levar, um erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou. E no desejo de as Índias chegar, com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito atravessou. Meu grito na mata ecoou. Meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Caravela aportou bem ali. Eu vi homem branco subir. Na minha uca me escondi. Ele veio sem permissão, com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos uma missão, dizimar para a civilização. Índio eu não sou. Sou Cambeba, sou Tembé, sou Cocama, sou Sataré, sou Pataxó, sou Baré, sou Guarani, sou Uaraté, sou Ticuna, sou Suruí, sou Tupinambá, sou Pataxó, sou Caiapó, sou tantos outros. Então, assim, índio eu não sou. É muito forte, eu gosto muito desse poema da Márcia, sobre o que é ser indígena. E o texto que eu fiz, para finalizar já, gente. Vamos lá. O nosso grito vem de longe. Os nossos passos pisam sobre as marcas de muitos outros passos, invisibilizado historicamente. Nossa voz ecoa em cada canto do Brasil e marca a saga de mulheres e homens que jamais se deixaram escravizar a alma. Nossos braços erguidos em rebeldia repetem os primeiros gestos das flechas lançadas que rasgou o céu em direção ao invasor. Os nossos cantos, depois de mais de 5 séculos, celebram a alegria de viver em comunhão com a natureza. Nossa mãe, mas também marca a tristeza por cada gota de sangue derramado dos parentes nesse território. Seguimos firmes os ensinamentos dos nossos antepassados, que servem de alimento para combater todas as formas de morte que historicamente nos impuseram.
Hoje, como ontem, os descendentes de Cabral tentam exterminar nosso modo de vida tradicional, tomar nossos territórios e negar que somos mais de 305 povos e falamos mais de 270 línguas. Chegamos a 1 milhão de vidas, donos de um patrimônio material e cultural incalculável. Os grandes projetos de devastação socioambiental e de mercantilização absoluta da vida humana e da natureza avançam sobre os nossos territórios tradicionais na Amazônia. Este novo governo inimigo declarado de nossos povos está agravando e acelerando esse processo. Porém, nesta encruzilhada em que se desenvolve a batalha decisiva entre nossas civilizações e a barbárie do neoliberalismo assassino, tenta destruir nossos direitos constitucionais, criminalizar nossa luta histórica de resistência, e é aí que se encontra a face cruel da gestão de Bolsonaro, o mais anti-indígena entre os governos desde a ditadura militar. Nossa luta principal é pelo direito de existência em defesa de nossos territórios, e para isso ecoamos mais uma vez nosso grito de guerra, pois somos indígenas sem medo de lutar, e se for preciso mais de 500 anos de resistência, nós resistiremos contra a barbárie em defesa de nossas culturas, costumes e tradições. É isso. Obrigada.